Iniciando hoje mais um vídeo sobre análise de movimentos articulares. Já é possível perceber o aumento gradativo da dificuldade, da complexidade da análise dos movimentos que ocorrem simultaneamente, mas se você o fizer de forma gradativa desde o primeiro vídeo, é perfeitamente possível. Este vídeo é dedicado a você que se interessa em compreender como funciona o aparelho locomotor humano, seja você estudante ou profissional de educação física ou fisioterapeuta, que são duas áreas que trabalham bastante com o movimento do aparelho locomotor humano. E já foi possível perceber também que esse vídeo é dedicado às pessoas que já têm uma base sobre a anatomia do aparelho locomotor humano, tem uma base geral sobre cinesiologia e biomecânica. Se você está encontrando dificuldade em compreender alguns termos, alguma terminologia, algum conceito fundamental, eu sugiro que na própria internet, através do YouTube, você procure vídeos a respeito desses assuntos. Existem vídeos muito bons que vai te proporcionar uma base muito boa. A ideia aqui é ir um pouco além, é procurar analisar movimentos um pouco mais complexos e de forma um pouco mais aplicada, semelhante à sua necessidade profissional no dia a dia. E dando continuidade, no último vídeo eu deixei em aberto a análise de um movimento, de uma posição de uma atleta de GRD, esta daqui, e sugeri que fosse feita a análise e a identificação de cada uma das posições articulares que você conseguisse identificar. Vamos, portanto, fazer uma comparação daquilo que você conseguiu identificar com aquilo que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Reconheço que é uma posição um pouco difícil de se analisar por apenas uma foto. Seria interessante que houvesse mais fotos ou uma montagem tridimensional da posição dessa atleta, facilitaria muito mais a identificação. Confesso também que existe realmente dificuldade em se conseguir identificar algumas dessas posições articulares, mas ainda assim, com um pouco de tempo e análise, é possível fazer essa identificação. Começarei pelas articulações que são mais fáceis de identificar a sua posição, como por exemplo os tornozelos, tanto direito e esquerdo, que se encontram em flexão plantar. Visualmente é relativamente fácil identificar esta posição de flexão plantar dos tornozelos direito e esquerdo. Assim como é fácil também identificar a flexão dos joelhos, tanto direito quanto esquerdo. Os quadris fica um pouco mais difícil pela fotografia a identificação, mas ainda assim, observando atentamente, analisando e considerando o posicionamento de outras referências anatômicas dos membros inferiores, é possível identificar que o quadril esquerdo está abduzido e em rotação interna, enquanto o quadril direito está abduzido e em rotação externa, possivelmente associado com uma ligeira flexão de quadril, o que na foto acaba sendo um pouco difícil de se constatar. Aparentemente uma ligeira flexão de quadril associado com uma abdução e uma rotação externa. A coluna vertebral encontra-se em hiperextensão, associado a uma flexão lateral esquerda e uma rotação esquerda da coluna vertebral e aí a rotação direita da coluna cervical. De membros superiores, começamos a analisar um segmento que até então não estávamos nos preocupando, que são as escápulas. No caso, as escápulas estão elevadas e numa ligeira inclinação superior, sendo que a escápula direita, além de elevada e inclinação superior, está
abduzida. Os ombros estão abduzidos e em rotação externa, sendo que a amplitude da rotação externa do ombro direito é maior do que a do ombro esquerdo. Os cotovelos facilmente é possível verificar que estão flexionados em aproximadamente 90 graus. As articulações radioulnares do braço direito estão em pronação. O punho esquerdo encontra-se flexionado e, de forma detalhada, poderíamos ainda analisar a posição dos dedos das mãos, sendo que existe uma ligeira flexão metacarpo-falangiana dos dedos médio, anelar e mínimo da mão direita e uma semiflexão interfalangiana proximal dos dedos anelar, médio e mínimo da mão esquerda. Recapitulando, nós teríamos as seguintes movimentações articulares para chegar nesta posição. Temos aqui a relação. Teremos em seguida a oportunidade de analisar vários movimentos e provavelmente eu farei uma divisão em 2 vídeos para que eles não fiquem muito extensos. Nós teríamos assim esta análise de movimentos mais complexos inseridos em situações esportivas dividido em 2 partes. Passemos agora a analisar alguns movimentos, como por exemplo um bastante comum e natural, que é o da caminhada. Pode-se observar movimentos sequenciais e alternados entre membro inferior direito e esquerdo, de flexão plantar e flexão dorsal de tornozelos, flexão e extensão de joelhos, flexão e extensão de quadris. Pode-se observar também o movimento de oscilação da pelve, que é possível observar mais detalhadamente neste vídeo em particular. Este movimento de oscilação da pelve associa simultaneamente movimentos de inclinação lateral, rotação, anteversão e retroversão de forma alternada e inversa das hemipelves. Como ocorre o movimento de rotação ligeira, a rotação da pelve durante essa oscilação na marcha, é possível presumir-se que a coluna vertebral, principalmente a região lombar, também realiza a rotação direita e esquerda ligeiramente, que é o que possibilita a oscilação, a rotação da pelve. Os ombros realizam o movimento de flexão e extensão, que é o que dá o movimento pendular de balanço dos membros superiores. Existe uma ligeira flexão e extensão dos cotovelos e, consequentemente, haverá pequena movimentação também das escápulas. Mas, numa marcha, o que mais chama a atenção é a flexão plantar e dorsal de tornozelos, flexão e extensão de joelhos, flexão e extensão de quadris, flexão e extensão dos ombros para o movimento dos braços, que dá equilíbrio à marcha. Neste movimento relativamente simples, deixo que você faça inicialmente a análise. É possível observar a flexão dorsal dos tornozelos, a flexão dos joelhos, a flexão dos quadris. Os ombros fazem uma pequena oscilação entre flexão e extensão, mas o que predomina é a extensão ou hiperextensão dos ombros neste primeiro momento, para se preparar para a fase seguinte e no momento da projeção do corpo para cima, o indivíduo realiza a flexão plantar dos tornozelos, a extensão dos joelhos, a extensão dos quadris e a flexão dos ombros. Há também uma ligeira flexão da coluna, sendo que o segmento da coluna cervical realiza uma hiperextensão
à medida que o indivíduo se abaixa e continua voltando o seu olhar para frente. Já este outro movimento é um pouco mais complexo, mas neste primeiro momento é possível identificar a flexão dorsal dos tornozelos, que apesar do calcanhar estar elevado, não estar tocando o solo, a impressão que se dá é que os tornozelos estariam em flexão plantar, mas não, estão em flexão dorsal, e o que dá essa impressão e permite o calcanhar elevado é a flexão metatarsofalangiana dos pés, a flexão dos joelhos, a flexão dos quadris, junto com a flexão dos ombros. Em seguida, o indivíduo realiza a flexão da coluna, com a acentuação da flexão dos quadris, ao mesmo tempo que realiza uma ligeira extensão dos joelhos com flexão plantar dos tornozelos, para impulsionar o corpo à frente e iniciar o seu giro, enquanto os ombros realizam a acentuação de sua flexão, com uma semiflexão dos cotovelos e a flexão dorsal dos punhos apoiando a palma da mão no solo. A terceira fase do giro, que foi iniciada e decorrente da extensão de joelhos e flexão plantar dos tornozelos na fase anterior, o giro do corpo é realizado praticamente mantendo as mesmas posições corporais adquiridas na fase anterior. Um movimento agora de um esporte bastante popular seria o movimento do chute de uma bola de futebol, onde o indivíduo, a partir de um determinado momento, após realizar algumas passadas de uma corrida, prepara-se para chutar, para golpear a bola, através dos seguintes movimentos: flexão plantar do tornozelo, neste caso, tornozelo direito, semiflexão de joelho direito, hiperextensão de quadril direito. Enquanto da perna de apoio, o tornozelo está ligeiramente numa flexão plantar, o joelho ligeiramente semiflexionado, quadril esquerdo ligeiramente flexionado. Existirá uma rotação da pelve para a direita através de uma rotação de coluna para a esquerda, quadril esquerdo ligeiramente flexionado associado com uma rotação externa, que proporcionará a rotação da pelve para o lado direito, associado com a rotação de coluna para o lado esquerdo. Os ombros, no caso, estão abduzidos aproximadamente 90 graus, os cotovelos semiflexionados, as escápulas estariam elevadas, em inclinação superior e aduzidas. O movimento de chute propriamente ocorrerá basicamente através da extensão do joelho direito associado com a flexão do quadril direito, a rotação da pelve para a esquerda através da rotação interna do quadril esquerdo da perna de apoio e rotação da coluna para a direita. A pelve realiza uma rotação para a esquerda através da rotação interna do quadril da perna esquerda e uma rotação da coluna para a direita. O ombro direito, neste caso, normalmente realiza uma abdução horizontal, terminando numa posição de hiperextensão, através da acentuação da adução da escápula direita. O cotovelo acentua normalmente a sua flexão, enquanto o ombro esquerdo realiza uma adução horizontal com uma abdução de escápula e também flexão do cotovelo. Esses movimentos de membros superiores acabam sendo naturais para dar equilíbrio ao movimento na hora de chutar uma bola. E o movimento é finalizado através da extensão do quadril direito, apoiando os dois pés no solo, eventualmente para amortecer o impacto, fazendo uma semiflexão dos quadris, joelhos e flexão dorsal dos tornozelos. E os braços, naturalmente, são abaixados através da associação de extensão e adução dos ombros. Neste movimento da ginástica de solo, nós podemos observar uma posição inicial onde o indivíduo está com joelhos, quadris e coluna estendidos,
ombros flexionados. A partir desta posição, ele realiza inicialmente a flexão de quadris e joelhos e a hiperextensão dos ombros, preparando-se para o momento da impulsão, que é realizada propriamente através da extensão vigorosa de joelhos, quadris, flexão plantar de tornozelos, hiperextensão da coluna e flexão dos ombros. Quando o indivíduo toca inicialmente o solo com as mãos, inicia a flexão dorsal ou a hiperextensão dos punhos, apoiando totalmente a palma da mão no chão, com também uma semiflexão dos cotovelos, e é quando ocorre um abaixamento das escápulas. Os quadris começam a se flexionar, sendo que o quadril direito estará sempre adiantado em sua flexão em relação ao quadril esquerdo. A coluna, de uma posição de hiperextensão, volta à posição anatômica e em seguida se flexiona. E momentos antes do pé direito tocar o solo, o tornozelo direito faz uma ligeira flexão dorsal. E logo em seguida inicia-se a flexão do quadril esquerdo. Porém, antes do quadril esquerdo terminar a sua flexão, os cotovelos já iniciam a sua extensão, os punhos a sua flexão ou flexão palmar, e as escápulas se elevam, já iniciando neste conjunto de movimentos a impulsão do corpo, que será finalizada logo em seguida através dos movimentos dos membros inferiores. O quadril esquerdo, assim que termina o seu arco de flexão, deixando os pés praticamente paralelos, assim que o pé esquerdo toca o solo, os joelhos realizam uma semiflexão para imediatamente em seguida serem estendidos, assim como os quadris, a coluna realizando uma hiperextensão e os ombros se flexionando, contribuindo todos esses movimentos assim para a projeção do corpo para o alto e para trás. E durante este movimento de extensão da coluna, existe a movimentação de flexão dos ombros. Durante o giro do corpo no ar, existe novamente a flexão dos quadris, sendo sempre o quadril direito um movimento mais adiantado em relação ao quadril esquerdo, e os movimentos de extensão dos ombros. Novamente, após a flexão do quadril direito, quando o pé direito toca o solo, é que se inicia a flexão do quadril esquerdo. E quando o pé esquerdo toca o solo, existe a semiflexão de joelhos e quadris, amortecendo a queda do salto após o salto. Durante o giro ocorre a flexão dos quadris, coluna e a extensão dos ombros, terminando o movimento através da extensão de joelhos e quadris, extensão de coluna, flexão dos ombros, sendo possível reparar que o grau de flexão do quadril direito é maior que a do esquerdo, assim como o grau de flexão do joelho direito, que também é ligeiramente maior. Finalizando o movimento através da extensão seguida de hiperextensão de coluna, extensão de quadris e joelho, reparando que o grau de extensão do quadril direito é ligeiramente menor que a do esquerdo e o grau de flexão do joelho direito é ligeiramente maior que a do joelho esquerdo.